Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o ASIC Entrevista e o nosso convidado de hoje é o Genésio Pegoraro, o atual presidente da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. Ele nasceu em Irani, interior de Santa Catarina, tem 59 anos e atua no ramo de supermercados. Olá, Genésio, seja muito bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite, estamos aí. Genésio, a gente gostaria de conhecer um pouquinho mais de você e que você fale como foi a tua infância lá no interior de Santa Catarina e como foi a tua chegada e quando foi a chegada em Cascavel. A infância em Santa Catarina, ela começou, eu fiquei até os 11 anos de idade, então a infância foi ali na cidade de Irani, bem próximo de Irani, ali num momento assim muito difícil na agricultura, tempos difíceis, vamos falar assim. Meu pai, um grande empreendedor, uma cabeça muito voltada assim ao crescimento, à preocupação com a família, mas também um momento de muita dificuldade. E foi ali então que ele pensou até na possibilidade, o primeiro pensamento que ele pensou que se ele ficasse ali, ele não ia proporcionar, às vezes, uma família grande, já éramos em 10, eu tenho 10 irmãos. Ele pensou naquele momento assim, se eu ficar aqui eu não vou dar oportunidade para os meus filhos, eu preciso pelo menos dar estudo para eles, eu preciso proporcionar uma qualidade de vida melhor. E aí ele veio para Cascavel e acabou encontrando aqui um ponto comercial onde começou o seu negócio. Então nós chegamos em Cascavel em 1973. Começamos ali na BR-277, muitas pessoas sabem aonde que nós começamos naquele momento. Ainda era um período de madeireiras, de olaria, de laminadoras, então tinha muito ali na região e começamos ali. E depois, em 1984, nós abrimos a segunda loja nossa na região do Parque Verde. Em seguida, em 86, abrimos a loja no Jardim Floresta, que foi a nossa terceira loja, isso 2 anos depois. Em 94, inauguramos a loja na Avenida Brasil, onde hoje é a Motoparque, e depois a transferência da loja. Então é um período todo, hoje nós temos aí 47 anos da história nossa em Cascavel, sempre voltada no segmento de varejo. Genésio, você começou a trabalhar desde muito cedo, né? O que essencialmente significam o trabalho e a família na tua vida? Sem dúvida, a família é um alicerce, né? A família, principalmente quando ela tem união dentro da família, é tudo, né? As pessoas se ajudam, então a nossa empresa ela é familiar. E graças a Deus, graças ao entendimento, graças à sabedoria do pai e da mãe, que nos educou muito bem, aprendemos a valorizar o que é uma família. E dentro dessa valorização da família, você busca o trabalho. E quando você tem uma família unida e dentro do trabalho você busca os seus objetivos, com certeza a qualidade desse produto e a busca por esses objetivos, elas vão ser muito grandes. Porque é um lema também que o meu pai sempre falava, quando for fazer qualquer coisa, faça com amor. Então, você tendo amor na família e amor no trabalho, com certeza as coisas acontecem. Genésio, você tem uma participação na comunidade, né, também que é muito forte, tem um trabalho social que é bastante representativo também, mas a APRAS parece ter sido o início, né, desse teu envolvimento com o associativismo, né? Conte um pouquinho dessa história para a gente. A APRAS ela começou a fazer parte da nossa empresa. Vamos voltar lá, se eu não me engano, ali por volta de 1986, eu participei da primeira reunião da APRAS, inclusive eu sempre me lembro que o meu primeiro presidente, vamos falar assim, foi o nosso saudoso Plínio Destro. Ele tinha loja de varejo em Cascavel e ele era então o presidente da APRAS. E ali nós começamos a participar, eu me lembro que começamos a participar da primeira reunião. E até então fomos sempre participando, sempre muito envolvidos, e aí começamos a crescer e perceber o ganho que teríamos pensarmos junto em soluções, no associativismo. Então isso foi crescendo dentro da gente, foi crescendo, e aí depois de um tempo me tornei diretor,
aí me tornei vice-presidente, fui presidente da APRAS, e mesmo depois de ter assumido, continuei contribuindo como diretor financeiro, e até hoje eu sou diretor da APRAS. Então, uma história muito bonita de nossa, dos supermercados, é minha dentro da APRAS, e ali eu aprendi a valorizar muito bem o que é o associativismo, o que é a busca das empresas por soluções que atendam às demandas dos nossos funcionários, dos nossos clientes. Então, isso é muito importante. Genésio, tem um ditado que diz que tudo na vida tem o seu momento certo, né? E você teve a oportunidade lá atrás, há muitos anos, de ter virado diretor da SIC, mas não deu certo naquele momento. Então, agora, recentemente, você se tornou diretor e há poucos dias assumiu como presidente, né? Como é que foi essa tua aproximação da entidade? Uns 10 anos atrás, mais ou menos isso, 10, 12 anos atrás, eu já recebi o convite para ser diretor, e naquela oportunidade a empresa eu não conseguia, ela não, era muito trabalho, era trabalho das 6:30 da manhã até 9 horas da noite, muito pouco tempo. E depois, vamos falar assim, há 5 anos atrás, porque eu tenho 5 anos agora de casa, veio novamente o convite. Eu sempre tive muita vontade. No momento lá atrás eu não participei, até por questões de tempo, mas sempre teve muita vontade de aprender um pouco, de poder contribuir. Então veio o convite, foi na gestão do Edson Vasconcelos, eu fui diretor do SPC, e em seguida, depois, eu já me tornei vice-presidente do Michel, e hoje estamos aí. Então, eu tenho praticamente 4 anos de casa, e estamos assumindo esse desafio para poder contribuir um pouquinho também com a sociedade, com as empresas, com a cidade de Cascavel. Esse é o ASIC Entrevista, e nosso convidado de hoje é o Genésio Pegoraro, atual presidente da SIC. Esse conteúdo vai ficar disponível nos canais ASIC Cascavel, no YouTube e no Facebook. Genésio, então, a gente percebe que você tem uma participação associativista que já vem de muito tempo, começou lá com a APRAS e agora ela segue aqui na SIC, né? Tem muita gente que pergunta, Genésio, e eu acho que é importante a gente esclarecer isso aqui, o que uma entidade como essa faz e o que ela representa, né? O que você aprendeu nesses anos todos de convivência com o associativismo? O que uma entidade como a SIC faz e o que ela representa para os empresários e para a sua comunidade? Veja bem, Jean, ser diretor da APRAS hoje, você tá voltado mais ao segmento supermercadista. Então, você está no seu ramo de negócio, você está falando do teu negócio, então a dificuldade ela não é tão grande como é, por exemplo, a dificuldade de estar assumindo a SIC. A SIC tem uma história, ela tem uma história que começou em 1960. Uma história muito bonita, uma história de responsabilidade, uma história de ética, de comprometimento com a cidade, com as pessoas, com os associados, com os empresários. Falar da SIC é muito macro. A SIC você tem que estar muito presente. Até esses dias, eu falando inclusive com o Michel, isso é assunto para a SIC, faz parte da SIC. Então, até ele me respondeu, tem que ver o que não faz parte, o que não é assunto da SIC. Praticamente tudo hoje é assunto para a entidade. Então, diante disso, a busca por soluções, por um melhor trabalho junto com os associados, com as empresas, com o comprometimento com as grandes bandeiras também. Então, a SIC ela tem que estar muito presente em tudo, o que acontece na cidade, o assunto que for, está tudo voltado para a SIC. Tá certo. Ela, como você disse, foi fundada lá em 1960, 51 empresários na época se reuniram e criaram a SIC como uma grande ferramenta que pudesse fazer com que Cascavel saísse de uma situação difícil que se encontrava na época, né? Os ciclos extrativistas estavam no fim e se precisava dar uma outra condução, né? Encontrar caminhos que pudessem fazer de Cascavel
uma cidade que continuasse se desenvolvendo e crescendo, né? Hoje são quase 4.000 empresários e você assume agora como 47º presidente da SIC. Genésio, quais serão, né? Melhor dizendo, as tuas prioridades à frente da entidade? Jean, a prioridade assim que ela existe uma continuidade, é um fator muito positivo. Eu fui vice-presidente por 2 anos e agora estou nessa função de presidente da ASIC. É uma responsabilidade muito grande, só que há uma continuidade aqui. Nós precisamos continuar com alguns projetos ainda que eles não estão totalmente definidos. O Michel deixou um grande legado, todo o planejamento estratégico que foi criado. Agora estamos finalizando com a implantação do compliance. Então, o que nós precisamos? Estar muito presente às demandas da entidade, as demandas do nosso empresário, principalmente do nosso associado. Nós precisamos atender essas demandas, as necessidades do nosso associado, entendermos qual que é a dor do nosso associado, estarmos buscando soluções que atenda. Então, assim que eu vejo que elas têm que estar muito presentes, atendendo às demandas, seja ela grandes bandeiras, seja pequena, seja pelo pequeno empresário, pelo médio, pelo grande, mas assim que elas têm que estar muito presentes. É assim que eu percebo, e as demandas elas vão surgindo e sempre nós vamos ter demandas. Então, o mais importante é estarmos atendendo elas na medida do possível, com o maior respeito quanto ao nosso associado. Nós tivemos agora, por exemplo, Covid, estamos começando a respirar um ar diferente. Então, foi uma demanda e foi trabalhado muito em cima, mas ela não finalizou ainda, ele está muito presente, ainda temos muitos problemas. Então, mas agora, pensando na retomada, por exemplo. Então, assim que ela vai estar muito presente. Uma das coisas que nós vamos estar trabalhando muito é treinamentos, formação, cursos, palestras, se possível, de forma presencial, até pela necessidade. As pessoas elas querem muito se encontrarem, o relacionamento. Então, isso já está acontecendo dentro da SIC. Nós vamos investir muito em treinamentos, cursos, palestras, para qualificarem cada vez melhor os funcionários e as empresas. Genésio, a gestão do Michel Lopes, que foi o presidente que te antecedeu, você foi vice do Michel e acompanhou isso de perto com ele, foi uma gestão atípica justamente em função desse assunto que você colocou aqui, que foi a pandemia, né, do coronavírus, que ainda não terminou, mas que ela marcou um processo e uma época diferente aqui na forma de gerir a entidade, né? Genésio, quais foram, na sua opinião, as grandes lições, né, que a pandemia trouxe para as empresas e para os empresários? Eu acho que uma das grandes lições que ela trouxe é que as pessoas precisam estar sempre se reinventando e se atualizando. A própria Covid demonstrou isso, a necessidade de muitas empresas que precisaram se reinventar, precisaram buscar soluções. Talvez se não tivesse o Covid, não teriam buscado essas soluções. Então, as empresas elas têm que estar muito atentas. Hoje o perfil de consumidor, de cliente, ele está cada vez mais exigente. E ele está cada vez mais, ele sabe o que ele quer, ele tem informações. Então, é muito importante as empresas elas estarem muito atentas, elas estarem preocupadas num pequeno, vamos falar assim, um pequeno planejamento de 1 a 5 anos, a 10 anos, mas é muito importante que haja um planejamento dentro das empresas, elas se preocupem, estamos bem servidos, estamos atendendo à altura a necessidade dos nossos clientes, é dessa maneira, não é dessa maneira, nós precisamos se reinventar. E essa Covid trouxe muito isso, as pessoas tiveram que meio assim, na pressão de se reinventarem. Então, muitas mudanças, com certeza, vai acontecer. Tanto na parte das pessoas se preocuparem até pessoal, como que elas precisam se reinventar e viver de uma maneira diferente. A parte do amor das pessoas,
Há pequenos conflitos também, a doença mostrou que pequenos conflitos, às vezes, nós precisamos deixar de lado e vivermos assim com mais amor. As empresas, elas precisam, como eu já frisei, estar sempre se reinventando e atentas às necessidades dos seus clientes. Você tocou numa questão importante, Genésio, que a pandemia, de certa forma, fez com que as empresas precisassem buscar a superação e a reinvenção como instrumentos fundamentais desse processo. No entanto, a gente aprendeu também que nem tudo funciona no digital. Por isso que você está colocando aqui que essa parte presencial, a partir do momento que a situação estiver mais controlada, ela passa a ser efetivamente, né, um instrumento de apoio às empresas, como é historicamente ao longo da trajetória da SIC. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão da inovação, Genésio, que nós temos aqui a SIC Labs, né? Que tipo de oportunidades ela oferece? Hoje as empresas, elas precisam muito de inovação, elas estão muito voltadas a esse assunto. E nós temos aqui dentro da SIC Labs esse papel de contribuir com o nosso associado, com as pessoas, com as empresas. A inovação, ela está muito presente na vida das pessoas, principalmente após esse momento de Covid. Eu falo após, não terminou ainda, mas estamos respirando um ar diferente. Então, isso cria já uma motivação especial. E, sem dúvida, é um grande aporte que nós estamos oferecendo para o nosso associado, para os empresários, o SIC Labs. É uma oportunidade de pensarmos em inovação, com certeza, para contribuir com essas empresas. Então, ela está dentro da SIC, está aqui à disposição, para contribuir nesse sentido junto com seus empresários e associados. A SIC Labs surgiu há cerca de 4 anos e colocou novamente a SIC, né, como uma entidade de vanguarda, que é também uma das características dessas 6 décadas, né, de atuação na entidade. E dentro desse arcabouço todo, né, de bons serviços que a SIC presta não só para as empresas, mas para a comunidade, a entidade ela conta com bandeiras que são muito importantes, né? Quais são as atuais que você pretende na tua gestão trabalhar com mais força? Nós temos algumas bandeiras, que nem foi falado, Jean. A SIC ela está atenta das pequenas às grandes bandeiras. Temos aí as grandes bandeiras, que é o nosso anel viário, temos aí o contorno oeste, mas precisamos ainda pensar no contorno norte, no contorno sul. Temos aí a criar Cascavel como polo de agroinovação na cidade de Cascavel. Temos aí como berço o show rural, por exemplo. Transformar Cascavel como polo econômico. Buscar investimentos para as indústrias de Cascavel, o corredor ferroviário. Então, são algumas bandeiras que a SIC defende. Veja, Jean, Cascavel está passando dos 330 mil habitantes. É uma cidade em pleno desenvolvimento. Temos aqui, estamos muito bem servidos na área de educação, na área de medicina. É uma cidade que ela cresce ano a ano. É uma cidade que vimos aí a 4ª melhor do Brasil para se viver. Mais de 400 obras na cidade de Cascavel. Então, mostra a força de nossa cidade. Então, precisamos estar buscando, junto a essas bandeiras que estamos defendendo, para, sem dúvida nenhuma, cada vez mais buscar o crescimento da cidade de Cascavel. Os especialistas dizem isso, né, que realmente Cascavel é uma cidade diferenciada em função de tudo que ela tem e oferece, e principalmente, né, da sinergia que existe entre os setores públicos e as entidades que atuam, né, no setor privado. A cidade de Cascavel, Jean, é uma cidade diferenciada. Nós estamos aqui, eu sempre falo que nós estamos numa cidade diferenciada e numa região diferenciada. Se buscarmos poucos dias atrás, o otimismo dos empresários quanto à data do Dia das Mães foi, no Paraná, a cidade mais otimista. Dos namorados também. Aí dos namorados veio a cidade mais otimista. Agora, no Paraná, o Paraná se destacou com os empresários mais otimistas do Brasil. Então, veja os números da cidade de Cascavel.
Isso nos dá muita alegria, muita confiança e muito orgulho de estarmos morando aqui. Genésio Pegoraro é o entrevistado do ASIC Entrevista e está aqui prestando informações importantes de questões relevantes ao mundo empresarial. E a gente, a partir de agora, entra num novo momento aqui da nossa entrevista, Genésio, que você vai falar um pouquinho de questões nacionais que são muito importantes e pertinentes para o nosso momento, né? Diante de tudo que tem acontecido, né, dessas situações todas que envolvem os mais diversos setores da vida nacional, e uma das grandes bandeiras da SIC também, historicamente, é a questão das reformas. Você entende, Genésio, que existe clima para que se façam as reformas? Olha, com clima ou sem clima, elas são importantes. Sem dúvida, já está sendo trabalhado. Nós vamos ter o assunto aqui na semana que vem, já falando também das reformas. Estamos muito esperançosos que isso aconteça. Há um pequeno entendimento de que essas reformas ainda consigam, pelo menos uma delas, ser votadas ainda este ano. Eu penso assim, politicamente falando, Jean, nós evoluímos muito. Começamos aí 2019, num momento assim, o Brasil numa euforia muito grande, politicamente falando, e depois aí veio a situação do Covid, então que nos atrapalhou muito e criou muitos transtornos, mas evoluímos politicamente falando, a nível federal, a nível estadual, a nível municipal. Eu acho que houve uma evolução, houve um amadurecimento político, e isso é muito importante. Então, diante desse amadurecimento, esperamos que as reformas elas aconteçam e que busquem sempre o que é melhor para o Brasil. Nós não podemos pensar, somos da esquerda, somos da direita, nós precisamos pensar que nós somos do Brasil. Nós somos favoráveis às coisas boas que aconteçam no Brasil. Então, é um momento assim que nós estamos vivendo. Eu acho que é um momento especial para Cascavel, politicamente falando. Os deputados aqui que nos representam estão nos representando à altura. Então, esperamos aí dentro dessa maturidade que as reformas elas aconteçam, porque a própria reforma trabalhista que nós tivemos aí no passado, aprovado, mesmo sendo fatiada, já mostrou o quanto nós ganhamos, o quanto o país cresceu com essa reforma. Então, realmente, elas são muito importantes para nós. Genésio, a gente está vivendo agora um momento político extremamente delicado. A polarização que se pensou que, em função do resultado das urnas, fosse um pouquinho amainada, que ela se dissipasse um pouquinho. Pelo contrário, se percebe um jogo de forças ainda muito, muito evidente, né, e muito característico de duas correntes, né, muito específicas, trabalhando e querendo, de certa forma, o monopólio do poder do Brasil, né? Como você analisa, diante disso tudo, Genésio, esse momento tão particular da política brasileira? É uma pena, viu, Jean? É uma pena. Eu não vou nem entrar em muitos detalhes, porque realmente hoje você vê tantas coisas aí acontecendo, pessoas que, infelizmente, não pensam no bem do povo, no bem do Brasil, o quanto o povo precisa dos governantes. Principalmente o povo menos favorecido. Se buscarmos aí classe C, D, uma classe que ela precisa muito do governo, que atenda às suas necessidades. Então, um momento difícil, nós temos no Brasil ainda hoje pessoas que passam fome, que têm necessidades, que precisam da ajuda, e por outro lado, nós vemos políticos brigando por interesses pessoais, partidários. Então, isso nos entristece muito. Eu fico muito feliz, até pensando até na nossa região, que nem eu falei. Olha o momento que nós estamos vivendo em Cascavel, politicamente falando. Eu, por exemplo, estive num evento a semana passada e presenciei a fala de um deputado de Cascavel, que foi adversário político do Paranhos, mas elogiando o trabalho do Paranhos e elogiando a cidade de Cascavel e falando do momento feliz que nós estamos vivendo. Então, é isso que nós queremos,
que os governantes olhem para as pessoas, que atendam, porque as pessoas que trabalham, que saem de noite, que vão para o Vale, que pegam os seus ônibus, às vezes embaixo de chuva, frio, essas pessoas precisam de governo, essas pessoas que precisam de saúde. Então, é importante que os governos pensem nessas pessoas e atendam às suas necessidades. Então, eu sempre sou muito esperançoso. Eu acho que evoluímos politicamente falando, mas nós precisamos evoluir mais ainda e, principalmente, atender às demandas dos mais necessitados, das pessoas que sofrem. Genésio, você é um homem vivido, um empresário bastante experiente, e eu gostaria, diante de tudo que você acabou de falar, dessa leitura de Brasil que você fez, e quer dizer que Cascavel, além da economia, com esse gesto nobre de um político que reconhece no adversário alguém que realmente está trabalhando em favor da sua comunidade, do seu povo, quer dizer que até isso a gente poderia servir de exemplo para o Brasil. Você é um otimista, Genésio, em relação ao futuro do país? Eu sou muito otimista. Quanto a isso, eu sempre falo assim, os empresários são otimistas, até pensando na gente, sabe? Eu sou muito otimista, nós somos otimistas, eu tenho, vamos para 48 anos de varejo e sempre otimista. Eu acho que nós, se pensarmos positivamente falando, se pensarmos em otimismo, se nós tivermos otimismo dentro da gente, com certeza as barreiras elas se tornarão menos difíceis para você enfrentar. Então, eu acho que o momento que nós vivemos agora também devemos estar otimistas. Nós tivemos muita dificuldade, perdemos muitas pessoas muito próximas, muitos amigos. Isso nos trouxe uma lição muito grande. E agora, por que não estarmos otimistas em questão de relacionamentos, que eu já frisei aqui? Porque nem tudo é comércio, nem tudo é dinheiro na vida da gente. Mas as pessoas, os amigos, as empresas, e falando um pouquinho das empresas, aí vem otimismo. Eu acho que nós vamos ter agora um segundo semestre que se aproxima com resultados fantásticos. Há um planejamento para o Brasil voltar às suas atividades, voltar numa explosão, vamos falar assim, de um novo momento, e principalmente o estado do Paraná. No estado do Paraná nós não tivemos muitas restrições, Cascavel melhor ainda. É muito difícil também para o nosso prefeito estar discutindo a saúde financeira e a saúde das pessoas. Mas buscou-se um entendimento e Cascavel não houve muitas restrições. Então isso cria um otimismo muito grande também no comércio da cidade de Cascavel. E sem dúvida, nós estamos muito otimistas, principalmente pelo que nós estamos observando daqui para frente. No segundo semestre aqui, com muitas boas expectativas para o comércio, para o agronegócio, enfim, tudo que gera lucro e renda na vida das pessoas. Ele nasceu em Irani, interior de Santa Catarina, tem 59 anos, empresário do ramo de supermercados. Genésio Pegoraro, atual presidente da Associação Comercial e Industrial de Cascavel, foi o entrevistado desta edição do ASIC Entrevista. Genésio, muito obrigado. Eu agradeço e assim, sempre à disposição. Sabemos da importância que é essa entidade, do comprometimento, do respeito. Para mim é um privilégio estar aqui. Eu jamais imaginava, me passava pela cabeça de ser presidente da SIC, mas coube a mim essa função com muita humildade, sei das minhas dificuldades, como eu sempre falo, mas dentro das possibilidades estamos aqui para contribuir, para atender a necessidade dos nossos associados, dos empresários e de todas as demandas, na medida do possível, que nós vamos conseguir estar atendendo. Eu que agradeço, Jean. Obrigado, Genésio, mais uma vez. E você pode se inscrever no canal ASIC Cascavel no YouTube e acompanhar os nossos conteúdos também no Facebook. Quero fazer um agradecimento aqui ao João Almeida, que é da área de marketing da ASIC e que nos acompanhou na técnica. Muito obrigado a todos e até a próxima.